A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, capítulo 11, continuando aqui a palavra que Deus nos deu. Verso 24 ao 28. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, verso 23, aonde Jesus continua a falar com ali os fariseus, aquele povo que estava ali indagando porque Jesus libertou um homem de um espírito que deixava ele mudo. E aonde eles compararam que Jesus, ele era do reino das trevas, dizendo que ele expulsava por Beelzebul, que queria um sinal vindo do céu, onde, né, Deus tem falado conosco que tem coisas que não é ali, não é algo natural, mas é sobrenatural. Deus tem falado conosco esses dias, algo que nós devemos levantar, não podemos ficar calados, nós não podemos ficar ali negligente em meio às desavenças, em meio ao que tem acontecido. Talvez tenha algo, algum espírito que tem intimidado você na tua casa, no teu lar, no meio do teu trabalho, tem te trazido essa mudez, né, onde você não tem tido autoridade no nome de Jesus, porque você tem paralisado diante do inimigo, mas Deus te concedeu uma autoridade no nome de Jesus, e que você possa usar dessa autoridade, declarando que você é mais que vencedor, que todo mal vai bater em retirada no nome de Jesus. Também falamos a respeito do reino dividido, aonde Jesus disse para esses homens que nem mesmo, né, o reino dividido, o reino das trevas, ele vai expulsar demônios por eles mesmos, porque um reino dividido, ele cairá. E até o inimigo, ele tem esse cuidado de não deixar o seu reino dividido. Que nós não venhamos fazer divisão entre o nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos, que nós não venhamos fazer divisão entre irmãos e irmãs, né, com a mesma fé em Cristo Jesus, que nós não venhamos fazer divisão entre o cônjuge, a esposa, né, a mulher e o homem, a mulher e o esposo, que não haja essa divisão no meio, né, de uma casa, de uma família, para que não venha ter legalidade o inimigo de agir, em nome de Jesus. Aí no verso 23, hoje, verso 24, que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, procurando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Veja, Jesus estava falando aqui a respeito de que esse espírito imundo que ele libertou, né, tirou desse homem, libertou esse homem de um espírito imundo, ele vai rodar por aí, ele vai andar por vários lugares, e ele não achando morada, ele vai voltar para onde ele veio. Eu costumo dizer assim que o cachorrinho, ele sempre está ali urinando e ele volta para marcar território, ele volta a fazer xixizinho no mesmo lugar. Assim é o cão, né, o inimigo da nossa alma. Ele vai sair. Jesus expulsou. Mas se ele vai andar por vários lugares, ele vai procurar um lugar ali, né? Mas ele não achando lugar, ele vai voltar, ele vai tornar para o mesmo lugar da onde ele tinha saído. O que Jesus está dizendo aqui que tem que ter um esforço do homem para ser liberto. Ele foi liberto, mas tem que ter um esforço da parte humana para ele se manter limpo, para ele se manter em Cristo Jesus, né? Não houve não é o homem que é capaz de libertar ele próprio, mas é necessário haver um esforço para ele se manter na presença do Senhor, e é buscar estar cheio de Deus. Deus, ele deu Jesus por nós, pagou um preço na cruz, ele nos liberta, ele nos limpa, nos reme, nos salva, nos resgata. Ele libertou ali aquele homem de uma escravidão espiritual. É o que ele tem feito nas nossas vidas, mas é necessário um esforço da nossa parte para que nós venhamos preencher,
né? E esse esforço é o quê? É você, todos os dias, lembrar do que Jesus fez por você, né? Se santificar em Cristo Jesus, buscando ser melhor, buscar estar cheio da presença de Deus, né? Esse é um esforço que nós temos que fazer todos os dias, de negar a nossa carne. Nós temos que negar as nossas vontades para estarmos cheios. Porque olha o que o inimigo faz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos procurando repouso. Então, esse espírito imundo, ele saiu, né? Quando nós vamos para Jesus, nós somos libertos, somos curados. Mas ele anda por aí procurando um lugar. E não o achando, porque ele estava acostumado com o lugar onde ele estava, né? Com o serzinho que ele estava atormentando, né? Que somos nós, muitas das vezes. Ele diz ali, ó, tornarei para minha casa de onde saí. Então, mas se Jesus, ele faz uma obra completa em nós, e ele está dentro de nós, se nós permitirmos ele fazer a obra completa dentro de nós, se nós continuarmos na verdade que é Jesus, ele não vai ter para onde voltar. Se ele voltar e encontrar, ó, e vindo, acha a varrida e adornada, isto é, o espírito imundo, ele agora, ele volta e acha aquela casa varrida e adornada. Uma casa que está varrida e adornada, o que é? Ela está cheia, está limpa. Ela está limpa. Ela tá cheia, está adornada. Mas de algo que não era Cristo. Veja, ó, ela estava varrida e adornada. Estava cheio de algo que não era a presença de Deus. Porque não basta a pessoa ser liberta, mas ela tem que ter entendimento e querer esse Jesus para a vida dela. Não basta apenas Deus querer libertar. Nós orarmos para alguém ser liberto. A pessoa tem que querer ser liberta. Ela tem que querer essa cruz. Ela tem que querer o sacrifício de Jesus por ela. Ela tem que querer servir esse Jesus. Porque, olha, se ele volta e acha ela varrida e adornada, mas é de algo que não é Jesus. É de algo que é o querer daquela pessoa. É né, as vontades, as coisas carnais dela. Algo que não alimenta o espírito. Então, o que esse espírito imundo vai fazer? Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Veja, Jesus vem, ele limpa, ele purifica, ele restaura, ele transforma, ele nos salva de um lamaçal de pecado. Mas é necessário um esforço nosso, todos os dias, de nós enchermos do que é verdade, da palavra de Deus, do Espírito Santo, do que é bom. Não adianta alguém ir e orar dentro da sua casa, alguém ir e declarar as bênçãos de Deus dentro da sua casa. Se você não adornar a tua casa com o Espírito Santo de Deus, com louvores, adoração, com a palavra que é pura, verdadeira, se você não buscar em Deus, o demônio ele vai, mas quando ele volta, se ele achar essa casa adornada e varrida com coisas que não é espiritual, com coisas que não é vinda de Deus, ele traz consigo outros 7 piores do que ele. Olha, e ele leva consigo outros 7 piores do que ele. Então veja, agora vem ali outros piores, porque você já teve um entendimento e você não teve a capacidade de buscar, porque você negligenciou. Ó, e entrando habitam ali. Então, a maioria das pessoas, né, está sendo controlada pelo espírito demoníaco, porque ela é negligente no Espírito Santo, ela é negligente com Deus, ela é negligente com a sua vida espiritual, ela não tem buscado em Deus. Então, olha só o que nós aprendemos, que não basta nós queremos orar para alguém, nós temos que falar com essa pessoa, você quer realmente uma vida com Cristo? Você quer realmente uma vida no altar? Não é só expulsar, mas é você falar, olha, é necessário ter uma vida com Cristo, você está cheio dele, para que não venha outros piores. Porque primeiro estava um, agora ele volta e traz outros com eles piores. Ele leva consigo outros 7 piores. Então era um, agora são 8. 8. Se com um espírito demoníaco, aquele homem já estava mal, e ele sem Cristo, ele agora
né? Se ele é liberto, mas se ele não tem entendimento, se ele não busca na palavra, ele vai ser ali uma casa para demônios. Aleluia! Entrando ali habitam. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Aleluia! Então, agora nós percebemos que ali, aquele homem está sendo dominado, controlado pelo inimigo. Se nós não tomarmos posicionamento dentro da nossa casa, do nosso lar, se nós não reconhecermos as nossas falhas, se nós não pararmos e analisarmos que nós precisamos pedir perdão um para os outros, que nós precisamos colocar o nosso altar em dia, que nós precisamos estar com a nossa casa cheia do Espírito Santo de Deus. Se não houver perdão, libertação, como foi falado, um reino dividido, ele cairá. Uma casa, uma família dividida, ela vai cair. Mas se ela estiver disposta a chamar Jesus para entrar no meio dela, a pedir perdão, a se reconciliar, a encher daquilo que é paz, que é amor, que é alegria, que é o Espírito Santo de Deus, então não vai ter espaço para nenhum inimigo voltar. Mas se o homem negligenciar, ele é liberto muitas das vezes, né, de um mal, mas esse mal sai. E ele voltando e achando essa casa vazia. O homem é liberto, mas não se enche do Espírito Santo de Deus. Ele traz com ele outros 7 piores. E o estado daquele homem vai ser pior do que o primeiro. Nós aprendemos coisas maravilhosas para nós fazermos para o nosso dia a dia, que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. E que a libertação de espírito demoníaco, ela tem que ser oferecida e tem que deixar bem claro que essa pessoa tem que estar firme com Deus. Porque se você libertar alguém que não quer compromisso com Deus, é melhor você não libertar, é melhor você deixar ali, ó. Deixa Deus no tempo dele, vai tratar com aquela pessoa. Porque se você liberta uma pessoa que ela não quer vida no altar, o estado dela vai ser pior do que o primeiro. Porque outros 7 voltará junto com aquele primeiro. Porque uma casa limpa, mas que não está cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ser um lugar para demônios habitar. Que triste. Então, que nós venhamos encher a nossa casa, o nosso lar, com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que edifica. Aleluia! E olha o que diz. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Então, enquanto Jesus ali, ele falava, né? Muitos estavam ali ouvindo a respeito, né, dessas coisas espirituais. E uma mulher ali, ela interrompeu grosseiramente ali, dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus estava querendo dizer para aquela mulher: olha, eu te desconjuro nesse momento, né? Porque não é esse ventre, essa mulher, ela é bem-aventurada, sim, Maria, mas não tinha a ver a respeito de Maria, mas sim a respeito do que Deus fez por nós, dando o seu unigênito para nos resgatar de uma lamaçal de pecado, a respeito do que Jesus estava fazendo na face da terra. E ali, Jesus deu uma resposta, ó, mas ele disse, Jesus disse, antes bem-aventurado, né, não Maria, não que desmerecendo Maria, mas para ele ensinar aquela mulher, não venha bajular, ó, mas bem-aventurado os que me ouvem, né, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Jesus, ele não estava querendo saber, né, ali que ser bajulado, ele queria, né, repreender aquela mulher para dizer: olha, bem-aventurado é mesmo aqueles que têm ouvido essas palavras que eu tenho dito e vai colocar em prática. Bem-aventurado mesmo é o homem, a mulher que vai ouvir a palavra de Deus e vai tomar posicionamento. Porque Jesus estava falando a respeito do reino e das realidades do mundo espiritual. Jesus está nos deixando bem claro da realidade que existe no mundo espiritual, quando nós damos legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Então, aqueles homens ficaram pedindo sinais. Eles ficaram pedindo sinais, eles não estavam crendo. E Jesus estava dizendo: olha, não basta apenas eu expulsar aqui
espírito demoníaco, mas é necessário ser cheio da presença de Deus. É necessário buscar, obedecer, estar na presença de Deus. É necessário não haver ali divisão, porque eles estavam fazendo divisão. Mas Jesus estava dizendo, olha, nem no reino das trevas há divisão. Quanto mais dentro de um lar, não pode haver. Se vocês estão em busca de ter uma família bem-sucedida, em busca de alcançar o reino de Deus, a vida eterna, Jesus estava deixando bem claro que o mundo espiritual é mais real do que nós possamos imaginar. E Jesus estava deixando bem claro que alguém, quando é liberto, se ele não busca na presença de Deus, se ele não se fortalece na presença de Deus, se ele não enche o templo que é ele, da presença do Espírito Santo de Deus, outros 7 espíritos piores vão querer fazer morada. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, no nome de Jesus. Posicionamento Deus está pedindo. Para que nós venhamos, Senhor, ser templo do teu Espírito. Que nós não venhamos dar nenhuma brecha para o inimigo agir, Senhor. Pai, passa do teu bálsamo, Senhor. Passa da tua cura, da tua proteção, em nome de Jesus. Senhor, tira tudo que tem trazido, Senhor, a divisão no meio desse lar, no meio dessa casa. Que venha haver no dia de hoje o pedido de perdão, o pedido, Senhor, de reconciliação, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham unidos buscar na tua presença, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Essa é a palavra de Deus para o dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, em nome de Jesus. Então, que você entenda. Não deixe a tua casa adornada com coisas que não sejam coisas de Deus, mas que seja adornada, seja cheio de Jesus Cristo de Nazaré. Que ali, quando o inimigo vier, ele não vai ver espaço, não vai ter lugar para ele. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.